ansiedade. Vou fazer agora a parte inicial, que é dando, né, a gravação, dando bom dia a todos, agradecendo muito pelo tempo e a disponibilidade de vocês de participarem da banca do Gideão, né? Agradeço realmente por terem aceito prontamente. Peço desde já desculpas pelo curto tempo, mas a gente estava tentando ajustar o projeto para ele ser enviado. Eu sei que ficou menos tempo do que normalmente a gente dá, mas eu agradeço a compreensão de vocês. E a ideia da nossa banca hoje seria, o Gideão, ele vai apresentar 10 minutos para fazer a apresentação. Após, então, eu passo para os membros externos. Não sei se a gente poderia começar, talvez primeiro com o Will, com a parte técnica, depois com o Pedro, com a parte mais jurídica, e depois com o Razenac, que seria o interno. Poderia ser assim? E daí depois a gente pede para o Gideão sair, deliberamos, eu paro de gravar, diferente do que eu fiz uma outra vez. E depois a gente retorna. Está bem para vocês dessa maneira? Então, agradeço mais uma vez e, Gideão, te passo a palavra, então, para os 10 minutos para a apresentação. Perfeito, então. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar aos professores, né, o professor Razenac, ao professor Pedro Adami, e também ao professor William, e a minha orientadora, que está até aqui no presente momento, me auxiliando e me orientando nesse projeto de dissertação de mestrado. Então, o meu trabalho, ele se trata sobre os contratos de arrendamento e parceria no sistema lavoura, pecuária e floresta, e quem é responsável pela comercialização desses créditos de carbono quando houver esses tipos de contrato. A justificativa da minha pesquisa, ela visa investigar a responsabilidade sobre a comercialização dos créditos de carbono no âmbito dos contratos de arrendamento e de parceria no sistema CIPA. Ademais, o problema da minha pesquisa, ela tem como pergunta principal e chave qual é a responsabilidade dos arrendadores ou parceiros nos contratos agrários referente à comercialização dos créditos de carbono no sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, o CIPA. O problema de pesquisa. Repetir duas vezes. Ops. O objetivo geral do meu trabalho é compreender as responsabilidades contratuais estabelecidas nos contratos agrários de arrendamento e parceria firmados nos sistemas integrados de produção agropecuária, visando a comercialização dos créditos de carbono no mercado voluntário. Os objetivos específicos é analisar as especificidades dos contratos de arrendamento e parceria, usando a literatura, a jurisprudência brasileira. O segundo passo também é compreender os fatores que relacionam os contratos agrários, os arranjos contratuais, e como ele se adapta nos sistemas integrados. E também face ao mercado voluntário, aonde será comercializado esses créditos de carbono. Também eu viso compreender a responsabilidade dos atores dos contratos de arrendamento e parceria estabelecido dentro dos sistemas integrados e a forma de comercialização no mercado voluntário brasileiro. Uma das perguntas, além da principal, de quem é a responsabilidade de manter as condições da terra, para que eu possa responder de quem detém o poder de comercializar esses créditos de carbono quando houver esses arranjos contratuais, de quem é a responsabilidade de manter a condição da terra e como poderão ser vendidos os créditos, em qual mercado, o voluntário ou o regulamentatório. Mas no meu trabalho eu vou falar apenas sobre o mercado voluntário, porque teve a última notícia do BNDES que o Brasil agora na COP, que vai ocorrer no Egito, será aplicado a forma de comercialização no mercado voluntário. E será pauta que será referência lá. A estruturação geral da minha dissertação, ela tem a introdução, os objetivos, objetivo geral, objetivo específico, a revisão de literatura sobre contratos de arrendamento e parceria, falando também sobre a especificidade do contrato de arrendamento,
e do contrato de parceria, e depois fazendo um gancho, um final, falando sobre as características comuns do contrato de arrendamento e parceria. No outro ponto, eu vou falar também sobre a questão dos sistemas integrados, o benefício, como a forma de manejo e como gera esses estoques de carbono na propriedade. Depois, logo após, no 4.3, eu vou falar sobre os créditos de carbono e a forma que será comercializada de uma melhor forma, mas sempre visando a questão do contrato de arrendamento e parceria. Depois tem os procedimentos metodológicos, o cronogramas e as referências bibliográficas. O referencial teórico, eu trago a questão dos contratos de arrendamento, né? E primeiro eu começo a falar sobre risardo, os contratos, sobre as características dos contratos, né? Eles são bilaterais, onerosos, consensuais e aleatórios. Às vezes eles podem ser escrita ou verbal. Também as cláusulas obrigatórias dos contratos agrários serão previstas no artigo 15 e no 11 e 15 do decreto 59.566 de 66 e 92 e a 94 do Estatuto da Terra. Também vou falar sobre a questão do arrendamento rural e o contrato agrário, né? E sobre as suas tipificações, sobre as suas nomenclaturas e sobre todos os, na realidade, toda a posse que o arrendador tem para fazer a administração e exercer a atividade agrícola pecuária. E também sobre a parceria rural, falar também sobre as modalidades dos contratos agrários. É importante também destacar as diferenças entre os contratos de arrendamento e parceria rural. Também será abarcado a questão dos sistemas integrados, o SIPA, né, que é uma estratégia de produção agropecuária que entrega culturas agrícolas, pastagem e floresta em uma mesma área produtiva. Tá? Por exemplo, eu tenho uma terra e eu faço todo esse movimento, esse manejo de forma diferente. Né? Eu tenho pecuária, eu tenho floresta, e eu consigo, e plantação também, e eu consigo fazer toda essa rotatividade diminuindo as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Daí também vou falar também sobre a questão onde se iniciou a gênese, né, que foi o problema com toda a questão do aquecimento global, e que foi pauta do protocolo de Kyoto, né, que alguns países assinaram, que na realidade a meta até 1990 era a redução de 5%, né, de emissão de gases de efeito estufa. A metodologia que eu vou utilizar no meu trabalho será dividido em 4 capítulos na minha dissertação, utilizando de teses, artigos, livros, periódicos online, e a estrutura vai ficar, a proposta da estrutura é da seguinte forma: no primeiro capítulo, né, será realizada a revisão bibliográfica, né, jurídica, sobre arrendamento e parcerias, com o objetivo de identificar as principais diferenças entre os dois tipos de contratos. Já no segundo capítulo, o objetivo deste capítulo é analisar a implantação do sistema SIPA, né, sistemas integrados, e seu impacto nas propriedades rurais por meio do estudo de campo com colaboradores SIPA. O objetivo dessa metodologia qualitativa tem como objetivo olhar os problemas existentes e quais podem se resolver dentro dos sistemas integrados, juntamente com profissionais que trabalham na Aliança SIPA. No terceiro capítulo, vou analisar as importâncias, né, da SIPA e a relação aos créditos de carbono. E no quarto capítulo, o objetivo é solucionar o impasse, né, futuro, que ainda não é existente, mas é um impasse futuro, de forma criteriosa de quem detém a responsabilidade na comercialização dos créditos de carbono, quando houver os contratos de arrendamento e parceria dentro dos sistemas integrados.
Aqui, brevemente, eu apresento o cronograma, né, das minhas atividades, que de fevereiro a setembro será pesquisa e análise bibliográfica, de maio a outubro será análise e estudo qualitativo, o A3 será de abril até outubro a saída de campo para análise, a fim de verificar os problemas, juntamente com os profissionais da Aliança CIPA. A minha atividade 4 será sistematizar a análise entre outubro e novembro. 5, a minha atividade 5 será a escrita da dissertação, parte teórica, entre agosto e dezembro. Uma atividade 6 será a escrita da dissertação, parte prática, entre agosto e dezembro. Também a 7ª será a revisão e preparação para a defesa, que vai ser de outubro a janeiro, e dia 8 será a defesa. Aqui são algumas das referências no trabalho, já trouxe outras, mas eu trouxe aqui algumas referências que eu acho mais importantes apresentar aqui neste momento, que são bases, que foram, na realidade, fios condutores para a construção do trabalho. E muito obrigado. Obrigado, Gidião. Pode até descompartilhar, acho que se quiser, para a gente poder se enxergar. E desde já eu gostaria, então, de passar a palavra para o professor William, para fazer as suas considerações. Obrigado, professora Kelly. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Na primeira interação que eu tenho com o pessoal mais do jurídico, né? A minha área está muito focada na parte agrária, né? Eu sou um egresso da URGS, né? Morei aí em Porto Alegre 9 anos, fiz o meu doutorado, pós-doutorado, enfim, com o professor Paulo Carvalho. E é um prazer poder interagir com vocês, claro, dentro da perspectiva do agronegócio, mas eu vejo que tem muita coisa ainda para a gente solucionar e está relacionado a essa vertente do jurídico, né? Que a gente tem problemáticas que, às vezes, elas são engrenagens que fazem com que até os próprios produtores tenham dificuldade de acessar esses mercados, né? Então, para mim, é muito importante estar aqui com vocês, compartilhando isso, né? E espero colaborar um pouco com a dissertação do Gidião. Né? Eu tenho algumas perguntas que eu trouxe, a parte gramatical, a parte de conceituação está toda no documento, depois eu repasso a vocês. Tá? Mas eu tenho algumas perguntas para a gente aterrissar aqui, né? Para a gente tentar clarear melhor um pouco o estudo. Tá? E eu acredito que, primeiro, né, falando da estrutura do teu trabalho, eu acho que é melhor a gente ir do micro, né, para o macro. Tá? Então, eu começaria falando sobre o que os sistemas integrados, depois eu viria para o mercado de carbono e depois eu entraria nas pontuações relacionadas às questões jurídicas. Né? Porque primeiro você tem que preparar o leitor para entender onde você quer chegar, né? E não já ir na problemática jurídica, né? Porque dificulta para quem está lendo e até para você na estrutura da apresentação, né? Você tem uma sequência lógica, né? De conhecimentos que você precisa passar. Tá? Após isso, eu queria saber de ti qual que é a principal pergunta que você está querendo responder com o seu trabalho. Né? Eu acho que esse é o momento da gente um pouco direcionar a rota aqui, né? Porque parece que você abre muitas janelas, né? Na temática, mas eu acredito que se você focar um pouco, e eu acho que é importante a gente clarear nesse momento agora de defesa de projeto, né? Entender qual que é a sua principal pergunta. O que você acha, Gidião? Liga o microfone. Muito obrigado pelas considerações, William, e gostaria também de agradecer pela pergunta. Eu vejo que, né, a minha pesquisa ela tem como objetivo responder quem detém o poder na comercialização dos créditos de carbono no sistema lavoura, pecuária e floresta. Por exemplo,
Eu tenho eu tenho uma fazenda, eu tenho sistemas integrados ali, é a minha forma de rotação, na realidade é a minha forma de utilização, né, do meu sistema, da minha lavoura, pecuária e florestas, forma de rotação. E na realidade, e quando houver, eu quero, por exemplo, arrendar da tua parte, por exemplo, tu é o detentor da propriedade, e eu quero arrendar de ti. Tu é o arrendador, e eu sou arrendatário. Automaticamente, eu quero ver o problema. A problemática é, se eu arrendar a floresta de ti, quem é detentor? Quem pode comercializar esses créditos de carbono que vão ficar estocados nessa propriedade? Na realidade, eu estou falando sobre demarcação de terra. Na realidade, quem nesse limite é responsável para comercializar. Esse é o impasse jurídico. Eu creio que tenho respondido satisfatoriamente e agradeço a pergunta novamente. Concordo contigo. Eu acredito que isso tem que ficar mais claro no texto, no documento, tá? Eu acredito que você tem que, para chegar nessa pergunta, você tem que dar um passo atrás, né? Entender por que essas relações elas existem dentro dos sistemas integrados, tá? Então, você está falando de uma interação que ela existe em quantos % dos produtores? Né? Os produtores, digamos que eles sejam pecuaristas de fundamento ou sejam agricultores de fundamento, como que eles se relacionam para o pecuarista começar a trabalhar com lavoura dentro do mesmo ano agrícola? Né? Isso é 100% essas interações, isso é 50%, eu acho que fazer um pouco do recorte, né? De onde você está entrando dentro desse mercado. Isso existe muito, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, essas interações, né? De você fazer, como forma até de você otimizar os recursos, né? Porque você interage entre os produtores, então o agricultor ele vai ter todo o maquinário de plantio direto, né? Que é muito, enfim, é um investimento muito alto, tá? Então, assim, entender também onde que você está dentro de um recorte, né? Qual que é a participação disso, tá? E por que essas relações elas existem, né? Se não tivesse, talvez esse contrato firmado entre um pecuarista e um agricultor, talvez a integração ela não existiria, né? Então colocar isso também, tá? Dentro do teu texto. Eu acho que existem 2 caminhos aí, né? O primeiro é de entender lá na frente, né, de entender como funciona o mercado de carbono, né? Então você tem que trazer conceitos como adicionalidade, eu acho que tu pode copiar isso, adicionalidade, rastreabilidade, eu coloquei também outros termos que eu acho importante, integridade, tá? São termos que você tem que trazer para o seu texto, né? Quando você escrever sua dissertação, você tem que entender o que são esses termos, né, antes de chegar na parte jurídica, tá? Outro ponto importante é trazer também a questão de como funciona esse ativo, né? Se ele é um ativo financeiro, porque residem também questões tributárias relacionadas a isso, que eu sei que não é a tua parte específica, né? Porque você está trabalhando, eu não sou do jurídico, gente, você está trabalhando com a parte civil, né, do processo, mas existem também lacunas de jurisprudência relacionadas a toda a parte tributária de como esse ativo ele pode ser comercializado. E isso é importante você dar luz também no seu trabalho, em algum momento. Tá? Então, eu acredito que você entender como essas relações funcionam, como esses contratos eles são firmados, né? São contratos que eles têm também um período, né, de duração. É importante fazer aqui um parênteses, e eu não vou me prolongar muito, tá, gente? Mas é importante fazer um parênteses que você tem uma atividade, né, que ela é uma atividade, a integração entre a lavoura e a pecuária, um componente florestal, eu até coloquei ali, tem um erro de conceito, tá? Para ser um CIPA, você precisa ter um componente animal entrando dentro do sistema, porque é o animal que vai catalisar os processos, são os micro-organismos que vêm do animal, é toda essa diversidade ecológica que o animal traz, que vai caracterizar aquele processo como um sistema integrado,
tá? No teu título, tu tem um erro, né, de tradução da nomenclatura, então trazer sistemas integrados de produção agropecuária. É sempre isso, a tradução, tá? Não tem outra. E os arranjos que sucedem disso são a partir da integração do animal ao componente agrícola, tá? Outro ponto que eu acho importante trazer é a questão de: será que sempre que eu fizer um sistema integrado, eu vou trazer, eu vou entrar dentro de um mercado de carbono? Você acha que sempre que eu integrar pecuária e lavoura, eu vou estar mudando um contexto local? Porque isso é a base de um mercado de carbono. Para você gerar créditos, né, para você conseguir comercializar isso, você tem que mudar um contexto, né? Então, vamos lá. No bioma Pampa, ali na região sul, a gente tem uma alta taxa de mudança, né, dos sistemas nativos. Então, a soja ela entra nesse bioma Pampa, né? Então, se você freia esse aumento de desmatamento, você tem um conceito que a gente chama de adicionalidade, né? Você está freando o desmatamento, né? Então, a partir desse conceito de adicionalidade, você tem outros cliques. Você pode gerar serviços ecossistêmicos e esses serviços, no futuro, eles podem ser comercializados, tá? Então, assim, você tem que fazer todos os seus recortes, né? Que nem sempre você integrar. Então, se você está integrando na metade norte do Rio Grande do Sul, que o CIPA ele já é muito difundido, talvez isso não traga adicionalidade dentro de um contexto local, né? Então, trazer esses termos também é importante quando você estiver escrevendo a sua dissertação, tá? E indo para o mercado, só para fechar aqui a minha fala, indo para o mercado de carbono, você tem outros tipos de contratos, né? Você está falando do contrato de arrendamento entre produtor, entre pecuarista e agricultor, é um contrato, né? E no mercado de carbono, essas empresas que financiam esses projetos, né, como o CIPA, existem diversos projetos que podem trazer adicionalidade, tá? Que podem mudar um contexto. Preservação de recursos naturais, o CIPA, fixação biológica de nitrogênio através de você trazer micro-organismos para fixar nitrogênio da atmosfera quando você produz soja. Então, existem inúmeras soluções baseadas na natureza, que a gente chama. É um outro termo que você pode trazer também, tá? Então, todos esses projetos, eles podem ser financiados por empresas, né? Essas empresas, elas têm compromissos de descarbonização para atingimento de metas climáticas, né? Então, essas empresas, elas colocam input de recurso e é a partir desse recurso que você retira esse projeto do chão, né? Que você financia essas soluções. Então, trazer também que tipo de projeto você pode relacionar com os sistemas integrados, né? Seria um projeto só de conscientização? Seria um projeto só de assistência jurídica para esses produtores e entender como é que funcionam esses contratos, né? Então, existem inúmeras soluções que essas empresas elas podem investir dentro desse contexto. A gente está falando só de CIPA, né? E tentar materializar um pouco mais a tua dissertação, né? E tentar fazer como que seria o passo a passo de tirar esses projetos do chão também, né? A gente não fica só na parte jurídica, né? A gente traz materialidade para o teu tema. A gente não tem jurisprudência ainda, porque o projeto de lei ainda está sendo aprovado, né? Está no Senado, enfim, está nas últimas fases. Então, assim, trazer um pouco mais de importância em termos de soluções, né, de como é que funciona o passo a passo. Eu acredito que você fazer um workflow de todo o projeto, né, de como funciona, desde o contrato lá no chão, desde essas interações, desde uma empresa contactar esses produtores porque ela quer fazer algum tipo de investimento para que no futuro ela gere créditos, e esses créditos eles possam ser comercializados, e quando eles forem comercializados, existe um outro tipo de contrato entre a empresa e esses produtores, que eu acho que você tem que dar luz isso também na sua dissertação, né? Quando esses créditos eles são comercializados, então aí tu já tem um clique de uma outra pergunta, né? Como é que funciona isso dentro do jurídico, né? Porque
você precisa manter essa atividade durante um período, né? Porque o carbono ele não se acumula de um ano para o outro, ele se acumula de 5 em 5 anos, você faz auditorias para ver como é que esse carbono está sendo acumulado. Então, assim, o período desses contratos é acima de 15 anos, né? Então, tudo isso, a temporalidade, a materialidade disso, você tem que trazer para a sua dissertação. Então, assim, essa passada, esse overview, eu acho que é importante você fazer esse sobrevoo dentro da tua temática, tá? E agora eu passo a palavra para os próximos companheiros, eu espero ter colaborado de alguma forma. Obrigado. Muito obrigado, Will. Então, com certeza, William, tu tá na prática, no dia a dia, vendo isso, e as tuas observações são bem importantes. Eu tenho certeza que o Gideão vai escutar algumas vezes aqui para poder anotar todos os pontos, para poder concretizá-los dentro da dissertação dele. Então, não tendo perguntas específicas, eu passo a palavra para o professor, então, Pedro. Muito obrigado, professora Kelly, minha querida amiga, colega já há tanto tempo. É uma alegria estar aqui com o professor Azenac, professor William. Eu vou ficar bem na parte jurídica, porque eu realmente não quero, né, ainda que eu seja filho de agricultor, eu não quero cometer nenhum absurdo muito grande aqui que deixe, enfim, os especialistas incomodados. Então, eu vou me centrar bem na questão jurídica, Gideão, e eu tenho 5 perguntas, talvez 4 perguntas. Uma delas foi antecipada pelo professor William já, tá? E aí eu tenho alguns comentários, efetivamente. Eu não vou fazer comentários sobre a forma do trabalho, acho que ele está bem organizado, mas talvez aqui as observações do professor William sobre a estrutura talvez mereçam ser bem consideradas, tá? Mas, de alguma maneira, né, eu já conheço o Gideão, foi meu orientante de TCC, segue nas questões jurídicas envolvendo o agronegócio, então fico feliz de ver alguém que se manteve fiel ao que estudou na graduação, Gideão. Tá? A minha primeira pergunta, Gideão, lendo o teu trabalho, é uma pergunta muito próxima que o professor William fez, que é: qual é a dúvida fundamental que tu pretende resolver? Tá? Porque da leitura do trabalho, a gente não consegue perceber, assim, qual é a dúvida. Ficou bem claro agora na tua explicação, mas eu acho que talvez isso tenha que ficar ainda mais claro, tá? Parece que há uma sobreposição de temas aqui no que tu já entregou até aqui, mas a gente não tem claramente a dúvida, assim, qual é efetivamente a dúvida que o Gideão quer responder com esse trabalho, tá? A explicação que tu deu aqui ficou muito bem, não quero saber quem é o dono do crédito de carbono, tá? Mas talvez a gente precise entender um pouco melhor a relação entre os elementos do teu trabalho para saber efetivamente o que tu pretende resolver, tá? Qual é o problema da realidade, né, do agro que tu pretende resolver, tá? E a partir disso eu já vou fazer algumas considerações, tá? Assim, a distinção, né, a minha segunda pergunta já com alguns comentários, a distinção arrendamento e parceria é relevante para a solução do problema que tu está pretendendo responder? Tá? Considerando, né, enfim, a parceria, ela tem uma relação de risco, de assunção de risco entre as duas partes. A parceria, de alguma maneira, pressupõe que ambos estejam vinculados à atividade. A parceria pressupõe muito mais do que única e exclusivamente a cessão da terra. Tá? E o arrendamento, de alguma maneira, ele é, entre aspas, uma cessão pura e simples, né, ali daquela posse da terra, para que, enfim, se faça o que bem entender, aspas, aqui com a terra, tá? Mas a minha pergunta é, essas características distintivas entre o arrendamento e a parceria, elas têm relevância na solução do problema que tu pretende resolver? Tá? Ou eu posso ter a mesma solução, independentemente de eu estar tratando de um arrendamento e de uma parceria?
né? Então, os critérios para definição de quem é o titular desse crédito de carbono, eles vão ser os mesmos aplicáveis para o arrendamento e para a parceria ou não? Tá? Eu tenho, enfim, aqui, né, a necessidade de adentrar nessa distinção para solucionar o problema que tu pretende solucionar. E por que eu digo isso, Gideon? Porque, efetivamente, aqui a professora Kelly sabe, né, tu também sabe, a gente tem uma dificuldade extrema, hoje em dia, de saber o que é arrendamento e o que é parceria, porque 95% dos contratos são de parceria, mas eles são de parceria para fins tributários, né? Quando, na verdade, é arrendamento puro e simples. Tá? Então, eu tenho, efetivamente, contratos de parceria, na qual o parceiro outorgante simplesmente não faz nada, né? O Estatuto da Terra foi alterado para permitir o valor fixo com ajuste ao final do contrato. Nós aqui, quem trabalha e conhece, né, assim, sabe que esse ajuste ao final é um termo de quitação feito, né, no qual a maioria dos casos, ele apesar do nome, ele tem todas as características de um arrendamento. Né? Então, por isso a minha dúvida aqui, tá? Essa distinção é relevante, efetivamente, ou não para a solução do teu problema? Tá? Aqui vem mais uma pergunta, né, dos fundamentos do trabalho, se o teu trabalho é um problema de direito contratual, de acordo entre as partes, ou é um problema efetivamente sobre um direito de propriedade de um bem intangível, como é o crédito de carbono. Né? Então, as partes podem aqui contratar quem é o proprietário disso, ou efetivamente o proprietário vai ter que ser definido com base no direito de propriedade. Tá? Existe cessão de crédito de carbono? Essa talvez seja a pergunta, né? Tá? Enfim, a última seria a possibilidade de fraude, aqui eu não sei, porque foge um pouco efetivamente do objeto do teu trabalho, tá? Porque eu não, como eu disse, eu não queria efetivamente, né, adentrar em CIPA, porque o meu conhecimento, ainda que seja filho de agricultor, e eu imagino que o meu pai faça esse sistema integrado, tá? Mas, assim, eu fiquei pensando no seguinte, né, a floresta é uma grande meio de enfim, captar ou de acumular créditos de carbono, tá? A pecuária, eu imagino que seja um grande poluidor, enfim, ou que não permita essa acumulação, tá? Não sei, posso estar falando uma grandíssima enormidade aqui, mas na minha concepção, é possível que um grande pecuarista, tá, para burlar efetivamente isso, ele arrende ou faça uma parceria somente da sua floresta, tá, para o seu vizinho, para que ele possa ter, então, um benefício que, mantida a sua propriedade original, ele não teria, porque eu teria essa compensação entre uma atividade poluidora, vamos imaginar que alguém ainda, né, não faça plantio direto, que eu imagino que seja uma minoria, mas imaginemos que alguém ainda, né, ateie fogo na sua lavoura antes do plantio, tá? Uma atividade extremamente poluidora, mas ele pega e arrende a sua floresta para o vizinho, para que, então, eles possam efetivamente fazer essa captação do crédito de carbono e ele siga com a sua atividade poluidora. Se a gente considerasse a área total, ela estaria, obviamente, né, compensada, e ele não teria crédito algum. Tá? Então, não é bem o objeto do teu trabalho, né, mas talvez, assim, esse sistema integrado, ele tem que ser, né, quase que com uma consideração global da propriedade, não entre parcelas divididas, né, assim, eu faço isso e só faço isso, mas a minha floresta serve para outra coisa. Tá? E aqui um breve comentário, o professor William, né, disse que não ia entrar numa questão jurídica, mas, de fato, o professor tocou num ponto muito importante, que da parte tributária, a gente tem os créditos de descarbonização lá dos biocombustíveis, né? Então, a lei 13.576,
ela traz um tratamento específico para o ganho de capital dos créditos de carbono na venda, né? Então, até 2030. Tá? Aqui, Gideão, a pergunta seria se teria também a necessidade de uma lei para facilitar, digamos assim, para fomentar, né, esse mercado, tá? Então, no qual eu não teria tanto imposto a pagar em virtude de eu ter uma finalidade ambiental absolutamente relevante. Tá? Assim, né, outras questões que talvez não sejam bem, mas assim, né, quem é o proprietário do crédito, Gideão, né, talvez seja interessante avaliar da onde ele surge, né, então, o crédito surge em virtude da atividade desempenhada, ele surge único e exclusivamente da inércia, né, de eu não alterar eventualmente uma floresta existente, ele surge de haver o registro de uma APP, da onde é que eu consigo ver isso? Então, talvez fazer essas distinções te ajude a chegar, né, naquela minha pergunta se a distinção entre arrendamento e parceria é relevante para o teu trabalho. Né? Então, olha, não, eu estou acumulando crédito em virtude da atividade desempenhada. Antes eu queimava, agora é plantio direto. Tá? Ou, não, isso pura e simplesmente porque eu fiz o registro de uma APP. Tá? Então, talvez aqui fazer algum tipo de distinção sobre da onde surge o crédito seja relevante para solucionar esse problema. Tá bem? Eram essas, rapidamente, professora Kelly, as minhas perguntas e comentários, e, enfim, acho que com algum trabalho, Gideão, aqui é possível facilmente respondê-las, né? Mas, enfim, a título de provocação, eu deixo aqui essas questões. Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui, né, com a minha amiga Kelly e com o Gideão, o professor Razenac e o William. Muito obrigado. Bom, obrigada, Pedro. Amigo de muito tempo, né? Eu gostaria de passar para o Gideão, para que ele pudesse fazer as considerações, claro que não tem resposta para as perguntas, mas para a apreciação que o professor Pedro fez, então, do teu trabalho. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente ao professor Pedro Adami por estar presente aqui, pelas perguntas e pelas considerações. Na realidade, o trabalho, ele visa, ele não é algo que está surgindo agora, no momento. Essa resolução, eu e meu orientador, nós estamos acompanhando para algo futuro que venha a surgir. Que nesses arranjos de contrato, por exemplo, eu acho que eu não fui um pouco claro quanto à questão como é que os sistemas integrados, né? Eu acho que o Will, ele explanou super bem quanto a isso, mas o problema jurídico, o impasse, eu acho super importante, ao menos ao meu ponto de vista, falar sobre a questão da parceria e os contratos de arrendamento, né, que são dois tipos de contrato. Como o professor sabiamente falou, muitas vezes não existem as definições quanto a isso, né, previamente estabelecidas. E realmente, meu trabalho ele tem como um objetivo também de virar, ser referência também para contribuir com o sistema legislativo, né, que possa haver uma sistematização também, com base no meu trabalho, para que as pessoas possam ver que tem como ajustar, mas em forma regulamentatória, né? Sempre preservando, cuidando, né, com as questões dos contratos. Também tem outra pergunta aqui, o trabalho entre as partes, propriedade. Professor, o senhor poderia, por gentileza, reformular? A pergunta é se é um problema contratual, né, assim, se eu posso simplesmente dizer, então, fica com os meus créditos de carbono, ou para ter tudo aquilo que o professor William falou, integridade, adicionalidade, eu preciso fixar que o proprietário da floresta é quem detém efetivamente os créditos de carbono, e só ele pode ser o agente no mercado voluntário, ou se eu posso ceder para diferentes partes, enfim. A pesquisa, ela tenta resolver, né, esse impasse, porque, na realidade,
o momento que eu estou usufruindo da terra, eu estou produzindo em cima da terra, vai, querendo ou não, há um estoque de carbono ali. E quando há esses contratos de arrendamento e parceria, no período da vigência do contrato, né? Então, automaticamente, nós estamos tentando suprir essa lacuna, tentando responder quem detém, se é o arrendador ou o arrendatário comercializar durante esse lapso de tempo os créditos de carbono. Gidião, só para auxiliar, eu acho que é super pertinente essa observação do professor Pedro, uma dissertação só essa pergunta, se é um ativo de direitos reais ou se é um ativo que poderia ser contratualizado. Só essa pergunta daria para... Porque assim, a gente não tem como adivinhar isso se a gente não conseguir compreender qual é a natureza desses créditos. Uhum. E acho que esse é o teu ponto de partida, e eu acho que muito pertinente para poder traçar essas outras questões. Então, a gente não vai verificar isso na realidade, a gente vai verificar isso juridicamente para poder dizer se a gente pode contratualizar isso ou se há uma norma de direitos reais que determinaria isso. Isso. É um ponto importante para tu partires. Isso, exatamente. E aí outra pergunta seria da fraude, né, Gidião? Assim, porque sendo contrato, assim, podendo ser objeto de contrato, eu poderia, né, passar a minha floresta para alguém, ignorando que eu tenho uma atividade extremamente poluente dentro da mesma propriedade que detém aquela floresta? Né? Quanto a essa pergunta, professor, essa forma de, como posso dizer, essa forma de fraude pelo ordenamento jurídico, na realidade, geralmente existem as empresas de fiscalizações, né, que obviamente irá fiscalizar realmente, porque eu acho que todos os créditos de carbono, quando antes dele ser comercializado, é emitido um certificado, né? Uma certificação dando validade daquele crédito que pode ser comercializado. Na realidade, aí existe uma segurança jurídica e um laudo, né, de pessoas expert na área. Estou satisfeito, professora Kelly. Muito obrigado. Eu agradeço muito as tuas considerações. Passo, então, para o professor Razenac. Bom, é interessante como momentos assim de discussão de projetos são fontes de ideias novas também para, né, surgem N outros tópicos que por si só representam novos temas, né, e de diferentes áreas, como é próprio do agronegócio, né. Do ponto de vista do teu projeto, Gidião, eu fiquei também com a mesma dúvida dos colegas, né, me confirmou a ideia do que eu imaginei do teu projeto, que seria o objeto, com a tua apresentação, onde tu bota os créditos de carbono lá na frente, né? Mas, no projeto, tu tens 3 tópicos separados, inclusive já em artigos, né? Que são os sistemas integrados, que são os contratos e que são... e a questão do carbono, né? Eles estão soltos, e eu acho que as contribuições aqui dos colegas vão ajudar bastante e clarear isso. Acho, assim, a primeira questão está no próprio título, né? Assim, só para deixar, assim, levantar um ponto que me chamou a atenção. Eu vi isso lá na tua figura, lá do CIPA. No teu título está lá, parceria no sistema lavoura, pecuária e floresta, e aí tu chama isso de CIPA. E aí lá na tua ilustração, que também está na tua apresentação, tu também fala em CIPA no texto, e tu tens lá a referência a um ILPF. Então, para mim não ficou claro o que é CIPA e o que é ILPF. Isso é a mesma coisa ou não é?
num primeiro momento parece ser, mas pelo que o professor William comentou, não é exatamente um sinônimo. Mas acho que isso precisa ficar claro, e eu concordo com ele que tu deves usar um só termo, porque isso confunde o leitor, especialmente um leitor de área interdisciplinar, né? Então, isso precisa ficar muito claro, e ele é um ponto-chave no teu trabalho. E aí, eu vou botar um gancho, assim, apenas corroborando com o William. Acho muito importante, assim como tu procuras destacar a diferença entre parceria e arrendamento no jurídico, eu acho que cabe, assim, levantar, mesmo que seja apenas levantar a ideia de que existem outras formas de tu tornar uma propriedade sustentável, né? Então, vender créditos de carbono é uma espécie de retorno a um serviço ambiental que tu estás fazendo, com o teu processo produtivo, né, o teu sistema produtivo. Por outro lado, né, existem outros benefícios que esse sistema traz que também podem ser, não digo comercializados, mas tudo que a gente não monetariza, a gente não valoriza, né? Não aparece. E eu acho que, assim, se tu trouxeres esses outros benefícios agregados, isso pode, talvez, não ter relação direta com o que tu estás tratando, mas pode mostrar como o crédito de carbono não está solto aí como um ativo a mais que tu vais ter lá do teu processo produtivo. Ele está integrado, né, com outras coisas. Então, eu preciso ter essa visão da propriedade, né, e o que ela traz de benefícios, e o que ela traz para o produtor, o que ela traz de benefício para o contexto onde ela está, né, que é o ambiental, e o que ela traz para o social, né, enfim, esses componentes, né, que a gente vê lá nos objetivos dos ESGs e nos objetivos dos objetivos do milênio, né, que também tem, em vários pontos, isso é tratado. E, claro, cada um deles tem lá, né, a gente vê, por exemplo, produtores de água, recebem lá um benefício por algum serviço que aquela propriedade está trazendo. Então, também é uma forma de ter um retorno, né? Claro, eu sei que o teu ponto é o jurídico com relação ao carbono, mas mostrar, assim, que não é só isso a opção, não é só essa a opção que o produtor tem, né? E isso também leva, assim, eu não sou da área agronômica, né? Mas o que a gente sempre ouve falar é que uma área que é arrendada, ela é menos, assim, o produtor tem menos cuidado do que se ele é o proprietário da terra, né? E isso, em parte, tem relação até com o contrato jurídico que é feito pelo curto período de tempo ou pelo valor muito alto que o arrendatário tem que pagar para quem está arrendando a terra a ele, né? Enfim, existem outras questões que vale outro trabalho, né? Mas o que a gente vê é que se eu tenho um contrato que favorece esses serviços ambientais, ele é compensador porque é como eu alugar um apartamento e receber ele detonado, ou receber ele em condições em que eu vou precisar investir pouco para alugar ele para um próximo arrendatário, né, locatário, né? Enfim, e nesse sentido eu vejo também que pode ser uma contribuição até para tu suscitares novas perguntas, né, que também é um dos objetivos do trabalho acadêmico. Eu acho que assim como tu, pelo menos levantar esses pontos, né, acho bem legal essa sugestão
E com relação ao comentário do professor Pedro, que ninguém ouça as ideias aí da troca de propriedade com manutenção de floresta, mas o princípio é esse mesmo, né, que numa região onde alguém não consegue parar de emitir, ele pague créditos de carbono para alguém que está emitindo em sobra, né? Isso, obviamente, é uma fonte de fraude. Então, isso... eu tenho algumas outras questões que eu botei no texto, que aí eu vou passar para ti, Gideão, assim, mais de estrutura, né? Então, eu estava numa ideia mais simples que a do William, que era a de simplesmente inverter a ideia, o título, né? De botar o carbono na frente de, mas acho que é válido dar uma repensada, assim, de como integrar esses 3 blocos, né? Eles precisam ter uma conexão que eu não vi no projeto. Então, acho que isso é bem importante, né? Porque senão ficam lá os artigos estanques e aí a dissertação não perde o seu conjunto, né? Ela pode ter os artigos estanques, mas ela precisa ter uma... E esse artigo de fechamento dos 2 talvez não seja o suficiente. Eu acho que tem que ter algumas ligações internas, né? E no mais é questão de forma, assim, que eu coloquei lá, né, já pensando na estrutura da dissertação, as figuras e quadros mencionados ou mostrados no texto, eles precisam ter uma explicação para que eles sozinhos sejam compreensíveis, né? Então falta um enunciado nas figuras, as referências, tu já podes ver como é que é a BNT e já botar referências, então precisa uma revisada lá. Eu sei que na pressa também de montar o boneco, a gente se passa nisso, mas agora com mais calma, acho que vale a pena, porque se tu estruturas e tens essas referências já formatadas, se vierem outras, tu já vai saber pelas tuas próprias referências como fazer isso, e não fica tudo para o final, né? Da mesma forma, então, figuras e inserções no texto com menção delas no texto e com um enunciado delas onde se refere a isso, né? E, no mais, parabenizo a ti, a tua orientadora, pela proposta do trabalho e desejo que tu leves adiante e a bom termo esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Eu te passo o texto depois com as observações. Perfeito, muito obrigado, professor. Eu agradeço muito, professor Razenac, eu ressalto sempre que o tempo de todos é muito valioso, e eu agradeço por vocês terem dedicado esse tempo para a leitura do trabalho, né, para poder fazer todas as considerações. E agora, considerando que tem bastante gente na sala, eu acho que eu vou fazer um outro link para a gente poder ir lá e conversar, e depois a gente retorna aqui, pode ser? Deixa eu fazer o link aqui, só um minutinho. E, claro, enquanto isso, se por acaso alguém tiver mais alguma consideração que quiser fazer, fique à vontade, por favor. Só em relação à fala do professor Pedro, né, da questão da pecuária, né, e também da questão dos vazamentos, de você fazer esses offsets, que a gente chama, né, de comprar esses créditos e, ao mesmo tempo, você continuar emitindo muito alto, né? Primeiro, em relação à pecuária, do jeito que a gente maneja os pastos, né, se a gente for generalizar, principalmente no bioma pampa, né, que a gente coloca uma alta carga animal, sim, a gente está sendo poluidor, né? Mas todo esse processo do bom manejo, a gente inverte, né, esse conceito, porque na minha tese eu trabalhei avaliando a emissão de metano dos animais, né, em sistemas integrados. E a gente viu que só o ajuste da carga animal
a gente reduzia em 50% as emissões entéricas, né, que é esse que a gente fala que é o arroto do animal, mas a gente também tem um aumento de sequestro via, toda vez que você capta, né, você retira essa folha, a folha ela faz fotossíntese, né, e ela capta CO2. Né, então, a pastagem ela funciona até como uma floresta em equilíbrio, porque ela está sempre perfilhando, está sempre renovando esse ciclo, muito mais do que uma floresta, no caso. Né? Então, esse aporte, esse sequestro, ele pode ser até maior do que uma floresta. Tá? Então, esses paradigmas a gente tem que começar a quebrar, né, de que a gente consegue reverter essa situação. Em relação aos vazamentos, né, que o professor Pedro foi brilhante no comentário, isso a gente tem que, isso é uma premissa dentro do mercado de carbono, a gente avaliar esses vazamentos, não pode. Né? Não pode você querer compensar um malefício de uma empresa, querer comprar na Tailândia, né, em outro mercado, todos aqueles créditos, querer neutralizar suas emissões e você continuar emitindo no pico sem querer mudar toda o seu sistema, né? Então, assim, existem várias premissas dentro do mercado de carbono, do mercado voluntário, que você precisa ter, né, para você entrar nesse mercado. E uma delas é avaliar o vazamento, né? Avaliar essas emissões que não são diretas, mas que elas ocorrem, né? Eu me lembrei ainda do tópico que eu queria comentar, que é justamente o ILPF, ou quando eu integro floresta, eu estou pensando em sistemas que foram degradados de antigas florestas. E isso implica que, quando o meu sistema é numa área campestre, eu tenho que também repensar, porque os processos são outros, como o próprio professor William comenta aqui, né? Eu tenho que conservar o campo, né? E todos os processos associados. Então, é uma integração diferente daquela, né? Talvez isso seja também uma das diferenças de LPF para CIPA. Né? Inclusive tem um artigo do professor Paulo Carvalho, se eu não me engano, né, em que ele faz as diferenciações entre ILPF e CIPA, que eu recomendo que o Gideon dê uma lida, né, para ter um esclarecimento melhor, para escolher qual o sistema que ele quer, né, e poder trabalhar em cima dessa lógica, que eu acho que seria bem importante. Tu vais passar o link por aqui, Kelly? Sim, gente, eu colei ele e esqueci de mandar no aviãozinho, desculpem. Só uma coisa só, ver que o sapateiro não pode ir além das sandálias, né? Eu quis dar um exemplo e aí o professor William já disse, não, vamos acabar com isso. Então, eu prometo que, se houver um próximo convite, eu vou ficar restritíssimo à parte jurídica, viu, professor William? Pelo contrário. Mas isso que é o interessante, né? É que um complementa o outro. Eu acho que é por aí mesmo. E assim, Pedro, as dúvidas que eu tenho são as dúvidas que as outras pessoas aqui no agro conseguem resolver que eu não consigo. Então, o meu negócio é ficar dando bola fora para ver se os outros me ajudam de me estruturar. Mas, pelo contrário, não foi isso. Eu acho que tu trouxe um tema que é relevante, né? Que é, muita gente tem essa ilusão da possibilidade da fraude. E, tipo assim, eu acho que principalmente o mercado voluntário tem trabalhado em como regular para que essa fraude não ocorra. Eu acho que por isso é um tema muito importante. E tem peritagem, inclusive, né? Quando se faz esse levantamento de alguém que quer entrar, tem um perito lá que vai definir isso e certificar, né? É parte da certificação. Tem auditoria e o crédito só pode ser vendido depois que você tem vários passos, né? Um deles é auditoria para aferir que aquele carbono está ali no solo. Isis, esse link que eu coloquei aqui é para a gente fazer agora a reunião da banca. Daí ela pediu para entrar lá. Mas desculpem, tá? É só porque eu estou lá na outra sala. Se quiserem, não sei se tem mais alguma observação, se quiserem, fiquem à vontade para a gente ir lá para outra sala. Daí a minha sugestão é que vocês ou voltem tudo ou saiam, né?
Gidião? Oi? Oi? Ah, tá, é que tem 2 Gidiões. Só vou esperar o professor... Ah, não, tá todo mundo aqui. Tá, ok. Bom, Gidião, você viu que a gente demorou um pouquinho na conversa, olhando o teu projeto, olhando os aspectos tanto jurídico quanto os aspectos técnicos relacionados à parte do CIPA e à parte do crédito de carbono, e visando dar uma oportunidade para que você possa direcionar melhor, deixar mais delimitado, estruturar, né, realmente o projeto com algo mais consistente, para que você possa se aprofundar em CIPA, se aprofundar em crédito de carbono, compreender toda essa lógica de uma maneira mais condizente com o mestrado. Nesse momento, a gente, né, a banca deliberou, então, por reprovar o projeto, para que tu possa, em 30 dias, reapresentá-lo, e a gente vai trabalhar firmemente nisso, para que você, então, possa ter um projeto mais aprofundado, principalmente na parte jurídica, na parte técnica, e que ele tenha uma estrutura, uma lógica clara, né, para que ele possa efetivamente ser executado após. Tá bem? Nosso objetivo é realmente te ajudar, te auxiliar, no sentido de poder te dar uma segunda mão daqui a 30 dias, para poder ver se foi redirecionado, se você conseguiu aprofundar a leitura, aprofundar os estudos, que a gente possa realmente ter um projeto que possa ser bem executado e que seja uma boa dissertação ao final. Tá bem? Também, então, agradeço a presença dos professores. As contribuições também são muito pertinentes, muito válidas, independentemente de não for qualificado hoje, mas as indicações, as posições de cada um vão ser analisadas com muito carinho, para que possa, daqui 30 dias, refazer novamente essa banca de qualificação, para que tenha uma boa produção, uma boa dissertação que possa servir de referência para outras pessoas, e que nós estamos no momento de um pré-projeto. Eu acho que isso realmente é muito importante para que eu possa ter uma visão muito mais global e eu possa sintetizar com a ideia de cada um e a contribuição de cada um para o meu trabalho ter uma grande decoração. Agradeço a todos. Obrigada mais uma vez, professor Pedro, professor William, professor Razenac, pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. E como está no próprio regimento, eu vou realmente pedir mais uma vez a colaboração de vocês, para que daqui a 30 dias a gente possa refazer a banca do Gidião, tá bem? Muito obrigada mesmo. A assinatura da ata, ela é feita pelo SEI, daí depois o Augusto entra em contato com vocês para poder entrar no SEI e fazer a assinatura, só para informar, tá? Tá bem. E ficamos à disposição, Gidião, porque precisar aí, Kelly e demais, tá bem? Muito obrigado, professor. Também, Gidião, tem meu contato, e também a gente tomou essa decisão pensando que você pode aprofundar muito mais na temática, né? Foi um pouco do que você falou. Então, aproveitar esse momento, esses 30 dias, fazer esse mergulho agora no tema, né, e trazer um trabalho de alto impacto, né, para a sociedade civil como um todo. Obrigado. Obrigada, gente. Então, um bom dia.